Olá pessoal, mais uma vez nós vamos aí, né? Nosso estudo de Físico-Química agora será a unidade 2. Na unidade 2 nós iremos trabalhar o estudo dos gases e o equilíbrio químico, tá? Mais uma vez, como nossas videoaulas, nesse momento são videoaulas pequenas, então eu fiz aqui um resumo da unidade, lembrando que o que será abordado, será mais amplamente abordado quando for os nossos encontros, né, síncronos. Então vamos lá. Objetivo. Objetivo, ao final deste módulo, vocês deverão estudar os gases e suas propriedades físicas e químicas, compreender os sistemas de equilíbrio químico e analisar os fatores que influenciam o equilíbrio químico, que é o processo de Le-Chatelier. Os gases estão presentes no nosso cotidiano, como por exemplo os gases do atmosférico, que sofrem ali a fotossíntese, a combustão do gás natural, né, a combustão do gás de cozinha, e até mesmo os gases das digestões, né, os gases provocados, produzidos após as reações químicas dentro dos nossos organismos. Os gases, apesar de não vermos eles possuem massa, eles possuem volume, eles ocupam um lugar no espaço e ele possui uma certa pressão, tá? Isso ficou evidente a partir do experimento de Torricelli, ali por volta de 1640, tá? 1630, onde ele pega uma coluna de 1 metro e enche ela de mercúrio e emborca, né, em um recipiente de mercúrio. E aí ele observa que essa coluna ela não ficava 100% com mercúrio, ela tinha um certo vácuo. E esse vácuo era provocado justamente pelo gás formado, né, o gás presente, o gás atmosférico. E ele percebeu que esse gás ocupava um valor de 760 milímetros. Então, por isso que ficou conhecido como 760 milímetros de mercúrio, um ATM ou um Thor, né, de Torricelli, em homenagem à unidade Thor, em homenagem a Torricelli. Então, hoje nós sabemos mais, né, que é o nível do mar, a temperatura ambiente, para que nós possamos ter esse 1 ATM como pressão, né, ou 760 milímetros de mercúrio, ou um Thor. Fatores que influenciam o gás, como eu falei. O gás ele tem essa variação da influência da temperatura, da pressão e do volume. Então nós temos que estar sempre atento a essas três variáveis. Tá? A quantidade de matéria do gás também. Nós podemos dizer que um gás ele está relacionado ali à unidade de mol. Nós também podemos dizer do volume molar de um gás. Isso nós vamos ver um pouco mais à frente. Tá? Por quê? Porque essa relação ela tem relação direta com o gás ideal. O que é o gás ideal, professor? É aquele gás que ele foi idealizado para que nos facilite no entendimento de algumas propriedades dos gases. Tá bom? Existem os gases reais, mas esses gases reais não será abordado por nós nessa disciplina. Tá? Nós vamos ficar aqui só no gás ideal. Esse gás ideal ele tem que levar em consideração os fatores do gás perfeito, que está de acordo com a CNTP, que é as condições normais de temperatura e pressão. Essas condições normais de temperatura e pressão nos diz que nós precisamos abordar esse estudo a uma temperatura de 273 Kelvin, ou, transformando para a gente na escala nacional, né, é 0 graus, e um ATM de pressão a 25 graus. Tá? E nós temos esse gás ideal. E foi observado, com os estudos seguintes sobre os gases, que essas variáveis, temperatura, pressão e volume, elas sofriam certas perturbações, né? Elas não eram constantes quando se tinha alguma influência. Como, por exemplo, a pressão ela é diretamente proporcional à temperatura. Aumentou a temperatura, aumentou a pressão. Então, um exemplo é essas panelas de pressão que nós temos utilizando no dia a dia, né? Ali quando se coloca o fogo, vai aumentar a temperatura, então aumenta a pressão existente dentro dela. Então, esse aí foi chamado de uma transformação isocórica ou isométrica, descoberta por César Charles,
E é essa relação. Aumentou a pressão de um gás, ou aumentou a temperatura de um gás, proporcionalmente também se aumenta a pressão. Isso relacionado a um ambiente fechado, tá certo? Outra descoberta foi ali de Boyle-Mariotte. Ele relacionou que ao aumentar o volume, a pressão diminui de um gás. Então, elas são inversamente proporcionais. Aumentou o volume do recipiente gasoso, a pressão diminui. Diminuiu o volume do recipiente gasoso, a pressão do gás existente dentro dele aumenta. Então, pressão e volume de um gás, elas são inversamente proporcionais. E por último, essa transformação que eu acabei de falar anteriormente, chamada de transformação isotérmica. E por último, nós temos a transformação de Gay-Lussac, que ela tem a ver o volume e a temperatura. Aumentou a temperatura, aumentou o volume. Diminuiu a temperatura, diminuiu o volume que aquele gás ocupa. Então, observa aí que nós temos três relações, né? Aumentou a pressão, diminuiu... o primeiro, né, ela é a relação de volume e pressão, diminuiu o volume, aumentou a pressão, diminuiu a pressão, aumentou o volume. O outro que nós estamos vendo agora é o volume está relacionado com a temperatura. Aumentou a temperatura, aumentou o volume. Diminuiu a temperatura, diminuiu o volume do gás. E essa transformação que nós vimos agora é a transformação isobárica. E as leis químicas dos gases. Aqui nós falamos agora há pouco, as leis físicas e as leis químicas, elas levam em consideração a hipótese de Avogadro. A hipótese de Avogadro que trazia ali o volume molar, né? Se vocês procurarem para lembrar um pouquinho, o gás ele tem um certo volume molar e ele é de 22,4 litros por mol. Isso quer dizer que qualquer gás, nas condições normais de temperatura e pressão, novamente, 1 atm, 0 graus ou 273 Kelvin e a 25 graus, eles possuem, a 20 graus, desculpa, eles possuem ali o volume molar de 22,4 litros por mol, tá? E aí, Clapeyron, no auge das suas pesquisas, acabou publicando, acabou desenvolvendo, melhor dizendo, uma equação utilizada para os gases ideais, tá? Que é chamada de equação de Clapeyron, que é a PV é igual a nRT, onde P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols do gás, R é a constante do gás, que nós vamos utilizar aí o valor de 0,082 atm por litro, vezes litro por mol por Kelvin, e a temperatura, que é a temperatura em Kelvin. Então, eu posso descobrir qualquer uma dessas variáveis tendo as demais, a partir dessa equação que é chamada de equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron também ela pode ser ajustada. Se eu transformar número de mols em massa sobre massa molar e depois eu transformo a massa, né, pelo volume, ou substituo a massa molar pelo volume, ao ponto que eu posso ter ali a densidade do gás, onde densidade é igual a peso vezes massa molar dividido por R vezes T. Aqui nós finalizamos a nossa ideia inicial, né, de gases. É um convite que eu faço a vocês. Nos nossos encontros síncronos nós iremos aprofundar bem mais a esse conteúdo, mas aqui nós tivemos uma série de informações que vos auxiliarão nos estudos dos gases. E continuaremos agora a nossa aula do módulo 2 com o equilíbrio químico. Tá? O equilíbrio químico é uma situação em que a proporção entre as quantidades de reagente e produto em uma reação química se mantém constante ao longo do tempo. Ou seja, equilibrar uma reação química é deixar constante a quantidade de reagente e a quantidade de produto. Tá? Quando chegamos a esse ponto, nós dizemos que a reação entrou em equilíbrio químico. Mas como acontece até chegar lá? As reações elas são reversíveis em sua grande maioria, ou seja, os reagentes formam produto e os produtos formam reagente. Claro, vai ter aquelas reações que elas são irreversíveis, por isso que existe apenas a seta direcional.
Quando eu tenho reações reversíveis, eu tenho dupla seta. A seta mostrando reagente produto e a outra mostrando produto voltando para reagente. Nós chamamos de seta dupla. Quando ocorre isso, nós temos uma reação reversível e aí nós conseguimos abordar o equilíbrio químico. Por que abordar o equilíbrio químico? Porque eu posso dizer que essas reações elas correm uma velocidade igual. A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, ou seja, ao mesmo tempo que os reagentes se transformam em produtos, os produtos vão se voltando a ser reagente, mas em uma velocidade igual que nós não conseguimos observar a olho nu. Nós só apenas vemos que a reação encontra-se em equilíbrio. Aí, graficamente, como isso é mostrado, inicialmente você não tem nenhum produto, né? Por isso que você tem aqui a concentração igual a zero. Só que com o passar do tempo, os produtos vão formando e os reagentes vão sendo consumidos até se manter o equilíbrio, tá? Aí aqui depois da linha tracejada eu já tenho um equilíbrio. Então daqui para lá a reação encontra-se em equilíbrio. Então isso graficamente. Então deve-se salientar que quando uma reação atinge o equilíbrio, ela não para. Ela continua se processando, porém, tanto a reação direta como a reação inversa ocorre à mesma velocidade. E desse jeito a proporção entre os reagentes e os produtos não variam. Por isso que eu falei para vocês, a olho nu a gente não consegue observar isso. A gente só sabe que está existindo, né, essa reversibilidade. Por isso nós dizemos que o equilíbrio ele é dinâmico. Tá? O equilíbrio ele é dinâmico. Como na fisicoquímica algumas coisas precisam ser representadas, então não seria diferente no equilíbrio químico. O equilíbrio químico ele é representado pela constante de equilíbrio. E a constante de equilíbrio ela leva em consideração a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, elevado aos seus respectivos coeficientes. Que coeficientes são esses, professor? São esses coeficientes estequiométricos. Por exemplo, eu encontrei a constante de equilíbrio para essa reação. Observe que a concentração do produto, que é o NH3, elevado ao coeficiente 2, que é esse 2 aqui, ó, do balanceamento estequiométrico, tá? Dividido pela concentração de N2 vezes a concentração de H2 elevado a 3. Ah, professor, o N2 não tem. Não precisa, porque aqui é 1. Então, concentração elevada a 1 é a concentração, né? Então, não precisa elevar. Mas o H2 precisa porque é elevado a 3. Tá certo? Então, aqui eu tenho a constante de equilíbrio. Lembrando, a constante de equilíbrio só entra as substâncias gasosas e aquosas. Sólido e líquidos não entram no cálculo da constante de equilíbrio. Por quê, professor? Porque eles são substâncias que estão próximo do 1. Então, não influenciam na contagem de equilíbrio, tá? Suas concentrações. Eu posso também encontrar a constante de equilíbrio e pressão parcial. Em função do Kp, tá? Que a gente chama de Kp, que é constante de pressões parciais. Ela leva em consideração apenas as substâncias gasosas e as suas pressões parciais. Por exemplo, nessa reação que nós temos aqui exemplar, todas as três substâncias são gasosas. Por isso que nós temos uma certa similaridade com a concentração. A pressão parcial de NH3 ao quadrado, dividido pela pressão parcial de N2, vezes a pressão parcial de H2 elevado ao cubo. Se eu calcular isso aqui, eu vou encontrar a constante em termos de pressão parcial. A constante de equilíbrio ela não tem uma unidade, mas ela me diz muita coisa. Ela diz que se a constante de equilíbrio entre os produtos e reagentes, ela for maior, né? Quanto maior for essa constante de equilíbrio, mais produtos eu tenho. Quanto menor for essa constante de equilíbrio, mais reagente eu tenho, tá? Então a gente observa. Por quê? Porque os produtos ficam na parte superior, né? E os reagentes na parte inferior. Então eu tenho essa certa relação, né? A partir da constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, assim como o equilíbrio, eles podem também sofrer uma certa alteração. E essa alteração foi observada por Le Chatelier, que ele fala da perturbação, né? Quando se provoca uma perturbação sobre o sistema em equilíbrio, ele tende a se deslocar no sentido de fuga
frente à ação aplicada. Tende a anular a ação aplicada, tentando se ajustar a uma nova situação de equilíbrio. E as perturbações são basicamente três tipos ali de perturbação. As mais importantes nós vamos ver agora. A perturbação, quando é dada pela concentração, tá? Toda vez que eu adicionar, após o equilíbrio, um reagente, a reação vai se dar para a formação do produto, para tentar consumir esse reagente. Por isso que nós dizemos que essa reação ela vai no sentido dos produtos. Agora, se eu tenho adicionado àquela reação produtos, e aí eu vou ter o contrário. A reação se deslocará no sentido dos reagentes. Por quê? Porque eu adicionei substâncias que estavam relacionadas ao produto. Então, ele vai reagir para consumir as substâncias adicionadas. Então, ele vai reagir no sentido de voltar para os reagentes. Tá? Pressão. A pressão ela é bem simples. É assim. Ela se dá de acordo com o número de mols. Aumento da pressão, reação no sentido daquele de menor número de mols. Diminuição da pressão é deslocamento no sentido daquele que tem maior número de mol. Tá? Maior número de mol que eu digo é o seguinte. Aqui os produtos. Ele tem aqui apenas 2 número de mols, né? O coeficiente estequiométricozinho ali, 2 mols de NH3. Já que os reagentes eu tenho 4 mols de reagente, porque eu tenho 1 do N2 mais 3 do H2. Então, eu tenho maior número de mols nos reagentes. Por isso que a reação se desloca para lá, né? Quando se diminui a pressão. E o efeito da temperatura, ele é bem simples, não precisa falar muito, ele se dá através do processo. Aumentou a temperatura, a reação se desloca no sentido endotérmico. Diminuiu a temperatura, a reação se desloca no sentido exotérmico. Lembrando, se a reação no sentido direto, né, reagente formando produto, for exotérmico, o inverso dela é endotérmico. Se ela for no sentido direto endotérmico, o inverso dela é exotérmico. Tá? Então não tem segredo. Pessoal, paramos por aqui. Né? A nossa unidade 2, essa rápida informação da unidade 2. Espero todos vocês no nosso encontro síncrono, para que nós podemos detalhar e fazer N exemplos sobre essa unidade estudada. Bom estudo a todos e até os nossos próximos encontros.